Shalom, shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão aí, firmes na contagem do Homer? Tudo certinho? Hoje nós vamos tratar, deixa eu colocar para vocês aqui, de Netzach Sheb Od, ou Netzach de Od, ou a vitória do reconhecimento, a vitória da humildade. Há uma passagem na Torá, na Parashat Shemini, na qual a gente vê Arão repreendendo Moisés no bom sentido, claro, por conta de uma discussão de comer o sacrifício que havia sido feito quando o tabernáculo foi levantado por Arão. Arão fez os sacrifícios, a glória do Eterno se manifestou, e os sacrifícios, alguns deles deveriam ser comidos por Arão e os sacerdotes. Isso não foi feito. Moisés ficou irado. Por causa da ira de Moisés, os sábios explicam que naquele momento ele perdeu uma interpretação da Torá, e ele foi repreender os filhos de Arão. Arão viu, se posicionou contra Moisés e falou para Moisés que Moisés estava errado e que o sacrifício deveria ser assim, assim, assado. E Moisés, que também tinha muita ode, muita humildade, reconheceu que Arão estava correto. Então nós vemos aqui que Arão, que é o símbolo de Netzach, ele foi reconhecido por Deus, se tornou o sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício, o Eterno aceitou, a glória do Eterno se manifestou e foi um dia de muita festa. Porém, até um dia antes, ou seja, 7 dias, até o sétimo dia, Arão estava muito cabisbaixo. Por quê? A glória do Eterno não se manifestava. Moisés fazia o sacrifício, levantava o tabernáculo, 7 dias e nada. E o povo ficou cabisbaixo porque falou: o sacrifício e o tabernáculo, se o Eterno aceitar, significa que ele perdoou o pecado do bezerro de ouro. Então o povo ficou triste, porque pensou assim: o Eterno não nos perdoou. E Arão, por sua vez, também ficou muito cabisbaixo, porque ele pensou assim: a culpa é minha. Eu fui a pessoa que estive diretamente, forçado ou não, tem vários porquês, eu diretamente me envolvi no pecado do bezerro de ouro. Então eu não deveria ter feito isso e etc. E Arão estava muito cabisbaixo. E o Eterno chama Arão para investi-lo como sumo sacerdote. E Arão ainda estava cabisbaixo. Puxa, eu sou um sacerdote, eu não mereço, quem sou eu? Olha o que eu fiz, olha o meu passado, eu tenho muita culpa nisso. E Arão foi e fez o sacrifício de acordo com a explicação de Moisés. E o Eterno se manifestou com a sua glória. E foi um momento de muita festa e etc. E todos contentes. E Arão, naquele momento, ele entendeu: eu fui perdoado, o povo foi perdoado, agora é uma nova vida, agora um novo patamar, vamos aproveitar esse novo patamar que o Eterno está nos dando. Então, um dia de muita festa, muita glória. O que acontece? Os filhos de Arão, Nadav e Avihu, dois dos 4 filhos dele, vão oferecer sacrifício de incenso, vão acender incenso. Não era ordenado fazer aquilo, eles erraram nessa conduta e aconteceu o que? Os dois morreram diante do altar. E diante de Arão, e diante de Moisés, diante de toda a comunidade. Imagina, Arão vai de cabisbaixo, a grande euforia positiva do reconhecimento do Eterno como sumo sacerdote, como alguém que ofereceu o sacrifício e fez todo mundo mudar de patamar, inclusive ele, para de repente algo trágico: 2 filhos dele morrem. E Moisés vira para Arão e fala: olha, Arão, você é o sumo sacerdote. Você sabe que pela lei você não pode se enlutar pelos seus filhos. Você não pode ficar de luto, não pode chorar pelos seus filhos, não pode enterrar seus filhos, porque você é o sumo sacerdote. Arão fica calado, fica mudo. E depois nós vemos o episódio que eu contei anteriormente de Arão repreendendo Moisés e falando da Torá com muita intrepidez. Vamos parar para pensar. Até o sétimo dia, Arão estava triste, cabisbaixo, sentindo assim completamente pecador. Ah, a culpa é minha. Depois, Arão está eufórico. Aí vem essa tragédia. 2 filhos dele morrem. 2 filhos morrem. Arão fica mudo. E depois a gente vê Arão fazendo o quê? O papel de sumo sacerdote. Ao ponto de falar com Moisés de uma lei, explicar para Moisés a lei e Moisés reconhecer. Olha só que personagem interessante. Arão é personagem ligado ao reconhecimento e à humildade. De repente a gente vê Arão
mantendo a postura dele. Isso nos mostra que Netzach, que é a vitória, de Od, que é o reconhecimento, é muito mais do que aquilo que a gente imagina. A gente imagina que ter vitória é quando você está num problema financeiro e você vence. Baruch Hashem, isso é vitória também. Você consegue comprar alguma coisa que você quer, isso é vitória. Você passa por um problema de saúde e vence, isso é vitória. Problemas de relacionamentos, problemas de pessoas estão te perseguindo, empresa, tá, ok, um monte de problema você vence. Uau, isso é uma vitória. E é uma vitória. E você acha que reconhecimento é quando você tem essa vitória e você é reconhecido pelas pessoas, você muda de patamar financeiro, pessoal, e ok, também é reconhecimento. Mas a verdadeira vitória está em quando você se reconhece no novo posicionamento. Verdadeira vitória de Arão, que fica claro que ele é o arquétipo da Sefirá de Od, do reconhecimento, foi porque naquele momento da euforia, dele sentir que ele mudou de patamar, está contente com aquilo, ele perde 2 filhos. E ele fica mudo, assimila aquilo e olha para si, ouvindo as palavras de Moisés, e realmente diz para si mesmo: eu sou o sumo sacerdote. Até ontem, o 7º dia, eu ficaria de luto, eu choraria pelos meus filhos, ficaria talvez desesperado pelo que aconteceu, extremamente triste. Mas hoje eu sou o sumo sacerdote, não me convém tomar as mesmas posturas que eu tomaria ontem. Nesse momento, a ode de Arão foi verdadeira, porque não basta ele ser reconhecido por Deus, não basta ele ser reconhecido por Moisés ou pela comunidade de Israel. O mais importante foi Arão reconhecer em si mesmo que ele era uma outra pessoa. Essa é a Netzach mais difícil, essa é a vitória mais difícil que nós precisamos perseguir. Saber que o Eterno nos coloca no novo patamar? Sim. E que as pessoas vão nos reconhecer? Sim. Só que nada adianta se quando vier um grande problema depois desse novo patamar e você não se reconhecer como a pessoa que ocupa uma nova posição. E você, naquele momento, passar a agir como você agiria antes. Quando o problema vier, você está no novo patamar, você teve vitória, e vier um novo problema, por maior que ele seja, quando você se vê tomando uma outra postura que você não tomaria antes, tendo novas decisões que você não teria antes, mas essa postura e essas decisões estão alinhadas com quem você é hoje nesse novo patamar, aí sim você alcançou a verdadeira vitória, a verdadeira Netzach, e você alcançou o verdadeiro reconhecimento, que é reconhecer quem você é hoje. Quem você é hoje não tem nada a ver com quem você era ontem. E nesse caso de Arão, quando eu falo ontem, não era um sentido figurado, era ontem mesmo. Eles estavam no 8º dia, quando tudo isso aconteceu na vida de Arão. De lá para cima e tem um grande problema. E ele continuar lá em cima. Ele não voltou para quem ele seria no 7º dia. Ele olhou para si, para suas roupas, para o momento e falou: eu sou o sumo sacerdote. Aconteceu? Aconteceu. Como o sumo sacerdote age nesse momento? É assim? Então é assim que eu vou agir. Então, meus queridos, a pergunta é: se o Eterno te mudar de patamar, eu estou perguntando para mim também, para o Adriano. Adriano, se o Eterno te mudar de patamar e colocar onde você sempre sonhou ou onde você nunca sonhou estar, será que você vai ser capaz de se reconhecer quando vier o grande problema, um novo grande problema na sua vida e falar: não, veio um grande problema, mas quem sou eu hoje? Será que a minha Netzach realmente vai ser uma vitória completa? Porque a vitória completa está em eu vencer a mim mesmo. Verdadeira vitória não é vencer os problemas da vida. Verdadeira vitória é vencer a si mesmo, ao ponto de se reconhecer uma nova pessoa, de ter uma nova Od, o verdadeiro reconhecimento. Então, meus queridos, que a gente busque isso. Realmente, a verdadeira vitória, vencer a nós mesmos. Verdadeiro reconhecimento. Reconhecer que hoje não me cabe mais ser quem eu era ontem.
Minha postura precisa estar alinhada com quem eu sou hoje, de acordo com onde o Eterno me colocou. Então, se você ainda não contou o homem, eu vou colocar para você aqui, para você contar. Hoje são 32 dias que perfazem 4 semanas e 4 dias do Homer. E que o Eterno nos corrija qualquer defeito que a gente tenha causado na Sefirá nessa Sheb hoje. Que assim seja, que a gente possa ter realmente uma verdadeira vitória sobre nós mesmos e passarmos a nos reconhecer de verdade quem o Eterno tem nos feito ser hoje. Até amanhã, se o Eterno assim nos permitir.